Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindo ao canal Doses do Reino. E esse canal tem abençoado dezenas de pessoas. E você que passando por aqui, quem sabe buscando algo no YouTube, ou alguém te indicou ou compartilhou um dos vídeos e você foi abençoado e logo entrou no canal, eu já peço a você que, por favor, contribua para o reino, se inscreva no nosso canal, primeiramente, clica no sininho, ative as notificações para que você possa ser informado de todos os vídeos que são postados aqui e que você seja o primeiro a receber. Isso vai nos alegrar bastante em você fazer parte desse time que pulverizam, que propagam essas doses do reino por onde passamos. E você que já é inscrito, eu te peço, dê o seu like, comente, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Vamos alcançar milhares e milhares de pessoas com essa dose do reino para abençoar as nossas vidas. E hoje a dose está incrível, a dose de hoje ela está em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Eu peço que você acompanhe comigo aí da sua casa, no seu computador, no seu laptop, no seu smartphone, mas que você acompanhe e entenda. Essa dose de hoje ela é para abençoar a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 nos diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que existe em você sejam trevas, que grandes trevas serão. Bem, esse contexto e essa narrativa, esse conselho, essa abordagem de Jesus, gira em torno do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é composto do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. São conselhos de Jesus para aplicação diária. Compreende que o que Cristo está apontando para nós é sobre o olhar, a forma pela qual nós olhamos, nós enxergamos as coisas e a forma pela qual o nosso olhar consegue diagnosticar o cenário em que nós enxergamos, isso pode mudar todo o sentido do nosso interior. Eu quero já de antemão fazer com que você entenda uma coisa: nós temos 5 sentidos. Sendo que esses 5 sentidos que nós temos, nós sendo esses 4 dos 5, estão na nossa cabeça. Ok? Então vamos lá, quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses 5 sentidos, eles estão compostos em nosso corpo, sendo que 4 dos 5 sentidos estão inseridos na nossa cabeça, estão aqui, no nosso rosto, na nossa cabeça. E percebe que a audição, o paladar, o olfato e a visão estão na cabeça. E eu quero que você comece a discernir junto comigo e entender que cada um destes sentidos gera um diagnóstico. Quando eu toco em algo, eu pego alguma coisa, como por exemplo essa caneta, e mesmo de olhos fechados, por eu saber o que é, eu vou palpar e detectar. Eu faço um diagnóstico com o meu palmo e eu percebo: uau, nas minhas mãos está uma caneta. Ou de olhos vendados, de boca cerrada e sem respirar, ouço um barulho. E com um barulho como dessa caneta cair, eu posso diagnosticar que algum objeto caiu ao chão com o meu ouvido, com a minha audição. Agora, mesmo sem ouvir, eu posso, quem sabe, de olhos fechados e sem ouvir, e sem, sabe, o meu olfato está apurado, alguém coloca, sabe, um café para eu tomar. E o gosto, eu consigo gerar um diagnóstico e dizer o que é que eu estou no paladar. Ao diagnosticar, eu consigo dizer o que eu estou ingerindo. Ok, fechando a boca e os ouvidos e os olhos, e somente o cheiro, sabe, de uma comida, ou quem sabe de uma bebida, ou a fragrância de um perfume, eu posso diagnosticar a pessoa que passou ou o tipo de alimento que está diante de mim. Ou seja, e quando todos os demais outros sentidos e só fica o olhar, escute isso.
O nosso olhar, ele também tem um poder de diagnóstico. Só que esse diagnóstico ele tem um duplo sentido, uma dupla aplicação. E é justamente aqui que eu quero e preciso conversar com você. A Bíblia vai dizer que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, trevas, né? Todo o seu corpo estará em densas trevas. E o texto ainda aplica dizendo o seguinte: e que densas trevas, grandes trevas serão, porque ele vai tomar todos os outros sentidos a partir do diagnóstico do olhar. E por que o diagnóstico do olhar toma todo o corpo e comanda todos os outros sentidos? Aqui é que eu quero conversar com você. Esse texto, ele narra que ao diagnosticar no olhar, eu consigo diagnosticar o cenário em que vejo, e o cenário, o diagnóstico que faço daquilo que enxergo pode mudar o meu interior. Percebe que quando você vê uma situação e o que você vê não se encaixa muito bem dentro de você, gera em você irritabilidade, gera em você ciúmes, gera em você intrigas, gera em você invejas, gera em você alegria, gera em você rancor, gera em você tristeza, gera em você profundo desprezo, gera em você vontade de ir embora ou permanência. Mediante o cenário, e os seus olhos fazem diagnóstico. E esses diagnósticos de cenário que os seus olhos enxergam, eles podem mudar o seu comportamento interno. É justamente isso que Jesus está nos aconselhando. Como um olhar pode entenebrecer, pode escurecer todo o nosso corpo, ou seja, pode adoecer a minha vida. Então eu quero abordar hoje, a dose de hoje está em torno de um tema: adoecidos no olhar. Nosso diagnóstico adoecido. E Jesus está nos dando um grande conselho, que nós precisamos saber fazer diagnóstico dos cenários pelos quais estamos inseridos. Percebe que quando nós olhamos para algo, e isso é muito natural, e você de repente vai começar a detectar de si mesmo ou de alguém inserido no seu cotidiano, algum familiar, de pessoas que se comportam dessa forma. O que elas veem devido ao que elas sofreram na vida, o olhar delas está um olhar doente, um olhar tenebroso, um olhar doentio. E um olhar doente, ao olhar algo bom e saudável, o olhar não adoece o que vê, mas adoece mais a si, ou seja, a quem olha. E a informação, ou seja, o diagnóstico que essa pessoa passa do que vê, sempre é um diagnóstico doente ou doentio. Sempre é um diagnóstico que vai fazer com que a outra parte não sirva. Isso geralmente acontece com as pessoas que se magoam ou que foram decepcionadas. Exemplo, pessoa que sofreu algum tipo de decepção na sua vida conjugal, na sua vida amorosa, e agora, devido a tanto massacre, de tanto, sabe, tantas decepções da vida, quando ela vê um homem, uma mulher fazendo uma carícia, um marido fazendo uma carícia na esposa, ou a esposa fazendo um carinho no esposo, por ela ou ele ter sido muito ferido no âmbito conjugal, ele olha e fala: eu já vi isso tudo, é pura falsidade. Percebe que o que Cristo está querendo dizer para nós é que a forma pela qual nós enxergamos a vida muda o cenário ou nos muda por completo. Eu tenho algo de Deus, essa dose de hoje, para enriquecer a sua vida. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Fala algo surpreendente: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que eu quero dizer, ou melhor, o que João, nessa sua epístola, nessa sua carta,
está aplicando para nós não é que nós não amemos o mundo, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E o mundo ali é a humanidade, os moradores, os habitantes da terra. Mas João, ele traz um diagnóstico diferente, porque tudo em que há no mundo, o sistema do mundo, a concupiscência da carne é aquilo que te atrai de forma geral, aquilo que te atrai de forma global. A concupiscência dos olhos é aquilo que te atrai com maior força. E a soberba da vida fala da deidade do homem, da autossuficiência do homem, da soberba do homem. Percebe? Primeiro você precisa entender o que é concupiscência. Concupiscência são desejos desenfreados, desejos com pressa no seu cumprimento. O objetivo é cumprir aquele desejo, não importa como e a forma pela qual vou usar para que esse intento de desejo seja realizado. Concupiscência é isso, é um desejo desenfreado. Então, o sistema do mundo existe um desejo desenfreado de forma global, ganância por dinheiro e por tantas outras coisas mais. Existe também a concupiscência dos olhos, que é aquilo que te atrai de forma geral. E existe a soberba da vida, a deidade, a suficiência do homem, a autossuficiência do homem, a soberba do homem. Isso tudo está inserido nesse contexto pelo qual vivemos. Agora você imagina e reflete comigo, imagine só como viver num mundo com esses tais comportamentos, tendo o olhar que eles têm, mas tendo uma vida cristã. Olha, que discrepância. Imagine, é impossível ser um filho de Deus e ter essa visão que o sistema do mundo tem. Por isso que essa dose de hoje é para você entender uma coisa. Você precisa urgentemente mudar a forma pela qual você enxerga a vida. Imagine um cenário de dor, de tristeza, um cenário caótico, de caos, de pânico total. Se você chega nessa casa que está, esse lar, essa família que está vivendo um pleno conflito e você potencializa com o teu olhar, não, mas é isso, é aquilo, escute, você não vai ajudar. Eu já quero te aconselhar, nem lá pise, fique em casa em oração. Mas quando você chega, e ao chegar, o diagnóstico é de dor, de luta, de guerra, de porfia, de discussões, mas você chega como um pacificador. Você chega com outro diagnóstico. O que você vê não muda você. Pelo contrário, quem você é na sua identidade em Deus, mesmo olhando uma situação real difícil, você consegue mudar. Por que você consegue mudar? Porque o que está dentro de você, aleluia, mesmo assim, não. Escuta, o que você vê não consegue mudar o que você carrega sobre a presença de Deus. Então, eu me lembro de um episódio de Reis, capítulo de número 6, os versículos 17, e fala sobre uma guerra que existiu e cercaram Eliseu com seu moço na sua tenda. E ao cercá-lo em sua tenda, a Bíblia diz que o moço levanta mais cedo do que o profeta, seu instrutor e mentor. O moço que estava sendo mentorado por Eliseu, ele sai da tenda da casa de Eliseu e quando depara ao lado de fora, ele vê todo na montanha um cenário de guerra, carros, cavaleiros, povos inimigos cercaram a casa do profeta. Mas a Bíblia vai dizer que o moço volta para dentro de casa apavorado com o cenário que vê. Ah, se você entendesse o que Deus vai dizer para você agora, você mudaria de fato toda a decisão que você estava para tomar e a partir dessa dose você não vai tomar mais. Escute, quando ele volta apavorado, Eliseu, sabe, ele ouve aquela informação que o moço traz. E qual é a informação? O moço diz o seguinte: meu pai, nós vamos morrer. Estamos cercados. Eliseu traz uma palavra de conforto em meio a todo o cenário de dor que o diagnóstico dos olhos do moço conseguiu enxergar. E de fato era. Mas ele voltou apavorado, ele esquece de todas as instruções que o seu discipulador, que o seu mentor tinha aplicado diariamente sobre sua vida. E o desespero toma conta. Tem hora que, dentro de situações que a gente enxerga ou está inserido, parece que esquecemos da palavra, parece que perdemos a fé, parece que esquecemos de tudo, meu Deus, e agora como será?
Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Para! Pare! Sossegue seu coração. O que está fora, o que você vê não pode mudar quem você é, não pode mudar a sua identidade, não pode roubar a sua fé. Esse é o poder do olhar, mas quando o seu olhar está entenebrecido, quando o seu olhar está doentio, quando o seu olhar está doente, o seu diagnóstico é debaixo de doença. Então você precisa agir de fé, porque o seu diagnóstico no olhar vai ser um diagnóstico de fé, um diagnóstico, sabe, de vitória, de milagre e de conquista. Então esse moço volta desesperado e o profeta diz para ele o seguinte: calma. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles lá fora nos cercando. E ele ora, aqui está uma chave. Ele ora a Deus, pedindo para que Deus abra a visão do moço. Aqui está algo muito poderoso, aqui está uma indicação muito tremenda para você que quer desistir de alguém que não consegue enxergar o que você já conseguiu. Sabe, nesse cenário de pânico, de caos, Eliseu não desiste do seu moço. Antes, pede a Deus para que abra a visão. Olha, abrir a visão. Pede para Deus que cure o diagnóstico que ele tem daquela situação. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel. Se a sua esposa, o seu esposo, o seu funcionário, alguém da sua igreja, ou você mesmo que passou por aqui, entrou no YouTube e pegou essa mensagem, você mesmo precisa enxergar melhor as coisas dentro de uma perspectiva otimista, porque a sua perspectiva, sabe, a forma pela qual você enxerga essa situação, você está enxergando com um cenário de dor e de fato ainda que haja a dor, mas você precisa acreditar que isso é uma fase e vai passar. E quando Eliseu ora pela vida do moço e fala para ele, volta lá fora. Ou seja, às vezes é preciso com que voltemos no cenário da dor para que a gente entenda que fomos curados no diagnóstico do nosso olhar. É só voltando ao cenário de dor ou, quem sabe, olhando novamente em direção do lugar que me causou a dor, quando eu olho para o lugar com a perspectiva otimista certa, aí sim eu consigo enxergar o quanto eu fui curado no meu diagnóstico de vida. Deixa eu dizer algo para você. Quando aquele moço volta após a oração do seu mentor, do seu discipulador Eliseu, o profeta, quando ele vai lá fora, ele fala: meu pai, carros e carruagem de fogo estão por trás, ao redor dos inimigos. Agora imagina, ele vê os inimigos, volta para dentro da tenda apavorado. Quando ele sai na segunda vez, após a oração do seu mentor, do seu discipulador, que é o profeta Eliseu, ele vê, escuta, aqui atrás, cobrindo, guardando anjos de Deus, carros e carruagens de fogo por trás do exército. E o Eliseu ora novamente. E sabe quando o Eliseu ora, fala: Senhor, fere esses homens de cegueira. Uau, que incrível esse episódio. Isso tudo percebe que gira em torno de olhar. O olhar do moço ficou em pânico. O profeta ora, o olhar dele é um olhar celestial. Ele vê anjos, ele vê carruagens de fogo, anjos, homens de fogo, os guardando naquela casa. Em contrapartida, quando os inimigos os cercaram, e os inimigos os cercam e o olhar é de ódio. É um olhar tipo, pegamos vocês, não tem por onde vocês correrem. Quando o profeta ora por eles, ora para cegá-los. Eles não conseguem olhar um palmo diante dos seus olhos. Espero que essa dose tenha abençoado a sua vida, porque nós precisamos urgentemente ser curados no nosso diagnóstico do nosso olhar. Seja curado agora, seja tocado por Deus, porque a forma pela qual eu enxergo as coisas podem roubar e gerar um diagnóstico de dor em mim, baseado no cenário de dor que eu estou vendo.
Então, se você está vivendo um momento difícil, o seu cenário está bem de caos, eu convido a você a olhar com a perspectiva da fé, com a perspectiva do céu, porque esse cenário não é para sempre, isso é uma fase e como toda fase, ela vai passar. Mude seu diagnóstico do olhar. Mude a forma pela qual você enxerga as coisas, porque isso pode mudar também você e te roubar do propósito de Deus. Seja curado na sua visão, seja curado no seu diagnóstico e a forma pela qual você enxerga as dificuldades vai determinar se você vai sair dali vitorioso ou se você vai sair dali um derrotado. Que essa dose possa ter te abençoado de forma poderosa. Mais uma vez eu te peço, compartilha essa dose com dezenas de pessoas que você puder, com amigos, colegas de trabalho, familiares. Compartilhe nos seus grupos, nas suas listas de transmissões, nas suas redes sociais. Faça com que essa dose seja propagada e alcance a outros. Não esqueça de você que não se inscreveu, que se inscreva, clique no sininho e seja, sabe, ativado as notificações para que você receba. Compartilha, curta, sabe, envie para o máximo de pessoas. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui comigo para mais uma dose. Até a próxima.